A igreja precisa voltar a ser igreja, e não um grupo religioso, e não um clube social. Nós estamos mais para clube social. Só falta as piscinas e as mulheres de biquíni e os homens de sunga. Mas nós viramos clube social. Como? Discursos e não sermão. Nós não podemos matar as pessoas, mas a palavra tem que ser pregada. Se qualquer ideologia desse mundo resolver mudar a palavra, quanto mais eles arrancarem as páginas da Bíblia e quanto mais inventarem uma nova Bíblia, mais eles se condenam. Foi o Cristo que disse: nenhum tio poderá ser acrescido nem diminuído da minha palavra. É o Senhor que diz: bendito seja o Senhor para sempre. A partir da queda, nós nos tornamos seres cristalizados, petrificados pela doutrinação da cultura, pelos nossos achismos, pelos nossos a prioris, resultado da nossa materialidade. E isto é um empecilho para a salvação. Por isso que a salvação é um milagre, porque a pessoa abrir mão deste mundo doido que está aí, de facilidades, né, que conduz a gente a pensar e a realizar somente o nosso prazer, que a filosofia chama de hedonismo, né? Então, essa doutrinação produz o que, irmãos? Falácias, mentiras, montagens, distorções, embutes, engano, inversão de valores. A igreja está em meio a esta grande guerra, né? Se faz necessário uma revolução, porque toda revolução acontece quando a sociedade está no abismo. Aí acontece a revolução. Quem é o vetor da revolução hoje no Brasil? A igreja. Só que a conduta da igreja está muito inerte, muito omissa para uma revolução. Porque nós nos perdemos. E além de termos nos perdidos, nós não queremos nos consertar. Então nós precisamos de uma revolução, não uma revolução cultural, uma revolução científica, política, filosófica, psicológica, né? Mas uma revolução espiritual. A revolução espiritual, quando acontece, ninguém suborna, ninguém mente. É um preço que ninguém quer pagar, porque o mundo, o colorido do mundo empolga, insinua, leva você para a aventura. Carro luxuoso não tem coisa melhor. Vida na babesca não tem coisa melhor. Então nós estamos precisando, a igreja precisa parar para entender que nós estamos precisando de uma revolução espiritual. Nós somos sujeitos biológicos, psicológicos, né? Sociológicos, mas também somos espirituais. É inegável isto. Não há nenhuma ideologia que esteja autorizada a negar isto. Não há nenhuma ideologia negacionista que consiga esconder esta carência do ser humano. O ser humano é para estar amadurecendo, produzindo comportamentos e crescendo mentalmente, espiritualmente, todo dia. Não vá se trocar com porcos. E não é um ato grosseiro do pastor, é bíblico. Não dê coisa santa aos cães. A igreja é para ter ovelhas e não cães. A igreja é para ter ovelhas e não bodes. A igreja é para ter pessoas lavadas e remidas pelo sangue de Jesus e não pessoas não transformadas. Então a gente cresce, tem que crescer. Não podemos continuar com cabeça sem desenvolvimento. Corpo grande e cabeça pequena. Então precisamos entender que somos espirituais. Precisamos entender que somente a revolução espiritual poderá trazer benefício à nossa subjetividade, como também a objetividade que é lá fora. Tanto a subjetividade do sujeito, como a objetividade do sujeito, como a subjetividade da igreja, como a objetividade fora da igreja. Enquanto a espiritualidade sobrevive às custas da verdade e da graça, na ausência da verdade e da graça ocorre o avanço da iniquidade. É isso que o Senhor avisa lá em Mateus, no seu sermão profético da destruição do templo,
e da sua segunda vinda, ele diz em Mateus 24:14, por se multiplicar a iniquidade, o sentimento, o amor vai esfriar, e quando o sentimento e o amor esfria, vai sobrar barbárie, vai sobrar barbárie. Nós precisamos entender isto. A igreja precisa voltar a ser igreja, e não um grupo religioso, e não um clube social. Nós estamos mais para clube social. Só falta as piscinas e as mulheres de biquíni e os homens de sunga nos sábados. Mas nós viramos clube social. Como? Discursos e não sermão. Nós não podemos matar as pessoas, mas a palavra tem que ser pregada. Se qualquer ideologia desse mundo resolver mudar a palavra, quanto mais eles arrancarem as páginas da Bíblia, e quanto mais inventarem uma nova Bíblia, mais eles se condenam. Foi o Cristo que disse, nenhum tio poderá ser acrescido nem diminuído da minha palavra. É o Senhor que diz, bendito seja o Senhor para sempre. Precisamos entender isso. Então, na ausência da verdade e da graça, surge a iniquidade e esvazia o ser humano dos valores e virtudes que, através do amor, pode-se chegar a ambos. É pelo amor que eu usufruo da verdade e da graça. Quando eu, pelo amor, usufruo da verdade e da graça, eu me torno um sujeito exato. Porque o que é a verdade? A verdade é a exatidão, a verdade é a realidade, a verdade é aquilo que está ligado a tudo que é sincero, honesto e não inverídico. Entende isso? E o que é a graça? A graça simplesmente é uma dádiva. A graça é um favor que se dispensa, é uma benevolência, é anistia, dá o indulto, não é? A graça não coloca na sua perna uma tornozeleira. A graça coloca no seu coração perdão. A única marca que a graça deixa em nós é a marca de Cristo. E é uma marca bela, bonita, cheirosa. Diz Paulo, nós somos o bom cheiro de Cristo. Então as Escrituras Sagradas afirmam que quando faltam essas duas modalidades espirituais, ocorre o aumento do mal. É o que ele disse em Mateus 24:12. E o que é iniquidade produzida na ausência do amor? A deformação do caráter. E quando eu sou deformado no caráter, o meu caráter me leva a ter uma conduta contrária a tudo que é equidade, tudo que é justo, tudo que é correto, nos mínimos detalhes. Quando os alunos na sala da escola dominical desacatam o seu professor, quando a mulher desacata o marido, quando o marido desacata a mulher, quando os filhos desacatam o pai, nas mínimas coisas, a equidade funciona. O caráter não deformado me produz um ser equilibrado. Aí eu produzo moralidade e espiritualidade. E isto me produz temor e me torna normal naquilo que é errado. Que a palavra normal foi tirado da nossa cultura pós-verdade. Nós estamos vivendo não mais a modernidade nem a pós-modernidade. Nós estamos vivendo a pós-verdade. Nós somos a sociedade da mentira, que a mídia chama de fake. Está tão inserido, introjetado em nós, que nós defendemos a mentira, apoiamos a mentira. É uma cultura do fim, não é? Você entende agora porque nossa sociedade defende o aborto? Nossa sociedade defende drogas, defende a pedofilia, defende crimes, defende a corrupção, defende a violência, defende a apostasia, defende a heresias, defende seitas. Porque o não evangélico que defende a corrupção, ele se tornando evangélico, ele vai defender a heresia. Ele tem uma cultura lá de fora de defender o roubo, o suborno, a propina, a corrupção. Quando aceita Cristo, ele tem necessidade da salvação, mas o seu hábito, o seu costume, a sua conduta é de concordar com o arbitrário. Então ele aceita a heresia. Aí ele não vai para uma igreja, ele vai para uma igreja, movimento. Que a cultura brasileira está produzindo a igreja e a igreja, movimento.
A igreja, sagrado, o santo, organizado, o piedoso, o temor. A igreja, movimento, onde paga-se ingresso para entrar. Aqui em Fortaleza eu ouvi dizer que tem movimento de igrejas que cobra R$ 1.500 por uma entrada para assistir um stand-up evangélico. Presta atenção, stand-up evangélico. Imagina, eu pago, não sou dizimista, não dou oferta na igreja, porque o pastor é ladrão, é o discurso, mas eu pago para ouvir alguém brincar com o evangelho. Presta atenção como está a mente dessa sociedade. Você quer o quê? Você quer reclamar dos incêndios? Quer reclamar das tempestades? Quer reclamar dos granizos? Quer reclamar das chuvas que são verdadeiras tsunamis? Você quer reclamar das epidemias? Quer reclamar das bactérias soltas? Quer reclamar de tudo? Como quer reclamar? Se estamos corrompidos, aguenta as consequências. Lembre-se que o Senhor disse: obedeça a minha palavra, me ame, me sirva, ande na minha presença, bendito seja o Senhor para sempre. Nós perdemos isto. Então a falta de percepção da intelectualidade, da verdade e da graça é o indicativo que o inimigo age na mente humana, fazendo confusão, gerando dúvida para que eles não cheguem ao entendimento. É isso que Paulo diz em 2 Coríntios 4:4, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do evangelho e não conheça a imagem de Deus. Então, dentro dessa confusão intelectual, por ver um mundo deitado em um berço de inúmeras religiões, filosofias e achismos, foi que Pilatos inquiriu a Cristo. Pilatos inquiriu a Cristo em João 18:38. Pilatos perguntou a ele: o que é a verdade? A pergunta de Pilatos é porque Pilatos é um sujeito representante da corja social corrompida, como nós estamos vivendo hoje. Gente, olha para mim, o espírito que estava em Pilatos está hoje na sociedade. O evangelho não está sendo questionado, que não é mais a verdade. O espírito estava lá e está aqui. E o pior, a igreja cheia de Pilatos e cheia de Barrabás. A igreja cheia de Pilatos e cheia de Barrabás. De Pilatos, lavo as mãos, não tenho um vínculo, não tenho um compromisso, não assumo. De Barrabás, escolhendo a brincadeira, o entretenimento, o hedonismo, ao invés da verdade. Você quer o quê? Nós já estamos vivendo isto. Entende? Então, o Senhor esperava que os judeus entendessem a sua chegada. Eles não entenderam. E o Senhor queria que eles fossem o protagonista de uma revolução. Olha para mim. Cristo queria, amando de Deus, que eles, judeus, fossem o protagonismo da revolução espiritual. Os judeus queriam que Jesus, amando de Deus, fosse o protagonista de uma revolução política. Compreende? Jesus querendo livrar eles do sistema do mundo e eles querendo que Cristo fosse o representante deles no sistema do mundo. Aí o que é que Jesus diz em João 18:36? O meu reino não é deste mundo. O meu reino não é deste mundo. Mantenham suas vidas sociais, mantenham suas vidas organizacionais. Isso precisa aqui na terra, porque o grupo tem que ser organizado. Agora olhe para dentro de vocês, olhe para a alma de vocês. O que é que Cristo estava dizendo? Enquanto Cristo lutava para libertar os homens de suas escravidões, que era a alma e a mente, eles estavam pensando em Cristo para libertá-los do bolso e da barriga. Eles queriam dinheiro fácil e alimento fácil para ter entretenimento. Não é a mesma coisa hoje, gente. É a mesma coisa hoje, até mesmo na igreja. Eu sou crente, mas por favor, pastor, não pregue contra aquilo que eu vivo. Mas eu gosto da igreja, eu acho legal. Paulinho cantando, Paulinho tocando, o senhor cantando, o senhor pregando. Ah, Ave Maria, Nossa Senhora me defenda, é legal demais aqui. Agora o senhor não mexa na minha barriga nem no meu bolso. Eu gosto da minha cervejinha e eu gosto de dinheiro fácil. Eu gosto de luxo.
Eu gosto de ostentar. Não, meu filho. Você precisa entender uma coisa: o Senhor não veio condenar o teu bolso nem a tua barriga. Ele veio organizar. Ele veio normatizar. Porque aquilo que passa daquilo que o Senhor pregou, ensinou, é procedência maligna. E no céu não entra a malignidade. Não tem nenhum problema a gente ser rico e poderoso para aqueles que Deus nasceu e permitiu que sejam ricos e poderosos. O problema é quando eu gero um Deus no meu coração e não o Deus que me dá a prata e o ouro e o alimento. Não é permitido, não é pecado você ser bilionário, quadrilionário, enfim, ser dono do mundo todo. Não, basta que você seja simples, seja humilde. Porque nós somos um pedaço de carne podre. Nós somos um pedaço de carne podre. O que a gente degusta apodrece, sim ou não? Apodrece. Você já observou que tem empresas para colocar um bom cheiro no banheiro? Você já observou que a gente vai para o banho, passa shampoo, passa sabonete, se enxuga, se seca com a toalha e tem que lavar a toalha? Você nunca observou que basta a gente adoecer, ou uma doençazinha, uma febre, já apodrece tudo por dentro? Cabelo bem postado, cheio de laque, cheio de que mais? De gel. Pense uma coisa linda. Elvis Presley, que bela história! Podre. 6, 7 horas de morto em terra, que não tem que aguente. Aquela coisa linda que se lambe, que se beija, que se... Podre. Só existe uma coisa boa aqui dentro, de você, de mim, e não pertence a nós. Pertence a Ele. Então para que essa exaltação? Para que? Podre. Você já observou que tem gente que tem uma dentição lindérrima, maravilhosa. Agora estão colocando o que? Espelho nos dentes. Mas se abrir a boca e tiver um momento de gases estomacal e arrotar, sai de perto. A esposa... Ai! Isso aqui é podre, irmão. É shampoo, é sabonete, é perfume, é desodorante, é creme para as unhas, é creme para os pés, é creme por dedo, é creme para a perna, é creme... Jesus amado, é creme incrível como os homens são inteligentes. Tem creme para todos os departamentos do corpo. O pior é que não passa de 40 minutos, o creme já foi. De novo mais creme, e haja mais dinheiro, e haja mais perfume, e haja mais água, haja mais shampoo. O cheiro que é importante é o espiritual. E a Bíblia diz: vocês são um bom cheiro de Cristo. Bendito seja o Senhor para sempre. Humildade. Alma transformada, mente transformada. Se Deus te deu um pouquinho e está sobrando, vai para os pés do Senhor para não se acabar esse pouquinho. Se Deus te fez importante, deu uma posiçãozinha, né? Seja humilde, seja simples. Cuidado, vigia. Posição, riqueza, visibilidade, mortalidade é terrível. O mesmo ocorre hoje. Milhões vivem na dúvida, na incredulidade, dificultando seu acesso à verdade e à graça. A maior declaração que fala de finitude e carência do homem e da espiritualidade divina é a declaração da Santa Escritura, que diz em João 1,14, onde eu li: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, tabernaculou-se entre nós, e vimos a sua glória como do gênio do Filho do Pai, cheio de graça e de verdade. Só Ele é maior, só Ele é grande, só Ele é poderoso, só Ele é importante, só Ele é. E a gente converge o nosso coração, a nossa alma, a nossa mente, o nosso olhar, o nosso louvor para Ele, todas as coisas. Em Isaías 7,14, o Senhor mesmo vos dará um sinal: a virgem conceberá e dará à luz um filho, o seu nome será Emanuel, Deus conosco. Como é que Deus está conosco e nós temos uma conduta errônea? Não importa onde Deus te colocou, nem o que Deus te deu.
saiba que é Deus que está ao seu lado, então deixe Ele aparecer e não você. Seja simples, simples. Então o reino de Deus está entre os homens. Aonde? Onde tem uma conduta transformada. Lembre-se que em João 14,6 ele diz: eu sou o caminho, a verdade e... Então, se ele é o caminho, como é que eu vou trilhar um caminho que eu acho que é o dele? Se ele é sinônimo de pureza, humildade, verdade, santidade. Como? Que caminho é esse que eu estou trilhando, que piso o outro, falo mal do outro? Que caminho é esse? Sou áspero, grosseiro. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se o evangélico não tiver tido a oportunidade, o privilégio de ir a uma escola, não significa dizer que ele tem que ser bruto, ignorante e exaltado. Que o evangelho é muito mais poderoso do que um curso superior. O evangelho é tão poderoso que nenhum diploma na terra pode humilhá-lo. O evangelho educa a gente, cura a gente, controla a gente, converte a gente, modifica a gente, transforma a gente. Jesus, sem ter estudado, era superior à lei. Pegou todos os rabinos, os mestres do judaísmo, botou no bolso. Só dizendo coisas simples: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Eis que eu te digo, levanta-te e anda. Olha, a casa do meu pai há muitas moradas. Aí o povo, a multidão, onde foi que ele aprendeu? Onde foi que ele aprendeu? Entende? A disciplina, a matéria do evangelho, gente, ela é sobrenatural e não natural. Então nós somos, gente, de outro patamar, nós somos de outro nível. Agora nós não estamos sabendo ter essa conduta. Eu era pastor na cidade de Granja, eu com 22 anos, ali em Granja, passando a necessidade, e tinha um irmão desse tamanho, 11 filhos. Nunca tinha pego numa caneta, mas aceitou a Jesus no hospital, né? Já era conhecido, vendia banana na rua, tal. Andava com a Bíblia desse tamanho. Mas, gente, ele pregava, e ali os políticos, eu me lembro que o prefeito na época era Eliezer Arruda. O Eliezer parava o carro, irmão, descia do carro e ia para a praça do mercado. Ele pregando e pulando, ele pregava assim, bem pequenininho, e pregava, porque Jesus e menino juntavam a gente, irmãos. Todo mundo ficava encantado vendo aquele cidadãozinho velhinho que nunca tinha ido a uma escola pregar como ninguém. E um dia ele foi meu diácono. E um dia eu fiquei curioso, eu disse assim: como é que você aprende a pregar? Ele disse: ora, mais ouvindo. Eu digo: é verdade mesmo. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Já que eu não sei ler, eu escuto. Aí eu guardo, decoro e prego. Olha, irmãos, uma lição para nós que temos anel no dedo, diploma, tudo bonitão, todos cheirosos, bonitos, mas a cabeça no zap-zap da vida. Não aprende nada. Então, que caminho é esse que nós estamos nos perdendo? Segundo lugar, quando a gente está inserido neste verbo é ação, gente. É Deus agindo em nós. Ele nos ensina que Ele é a única verdade. Então, nada dos deuses que nós produzimos da cultura toma o lugar dele. Ele diz isso em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade. Ele diz isso em João 8,32, se conhecer a verdade liberta. Ele também é a vida eterna. Quem tem Cristo na vida teme morrer sem Ele, porque Ele é o transporte, irmão. Ele é o passaporte. Não brinque não, Ele é o teleférico que leva você para o santo monte, não de Jerusalém, mas do céu. Ele é o teleférico. Compreende? Ele é a vida eterna. Ele não é só o caminho, Ele não é só a única verdade, Ele não é só a única vida. Ele é o sentido de produção e de proteção da nossa vida, uma vida plena, saudável. Então que verbo é esse que não muda a minha conduta? E eu digo que tenho Ele. Tem alguma coisa errada. A conduta dele, que é da luz, vida e plenitude de vida, vida plena. Você vive, nós viveremos até o último dia que Ele escreveu que a gente ia viver. Não tem morte precoce. Não tem morte antecipada. Compreende? Então, para encerrar,
Entenda que Cristo é a graça de Deus aos homens. Esse verbo nos possibilita ter esta conduta transformada. E esta graça de Deus dada aos homens gera em nós possibilidade de realizar a restauração, a transformação, a mudança. É Deus providenciando, através do seu Filho, a nossa anistia, o nosso indulto, o nosso perdão. Por essa razão, é que Cristo é maior do que o judaísmo. Por esta razão, é que Cristo é maior do que todos os tipos, os ritos, as cerimônias, as religiosidades. É superior aos profetas, aos anjos, apóstolos. Paulo diz em Efésios 2 e 5, Efésios 2 e 5, estávamos mortos nos nossos pecados, e Ele deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Paulo diz em Romanos 11,16, então se é pela graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Então não é pelas obras. Eu vou para a igreja, eu gosto da igreja, Ave Maria, todo domingo eu tenho que ir à igreja. Não é por aí. É pelo coração transformado, é a graça agindo, é o verbo agindo. Paulo diz isso a Tito, capítulo 2, versículo 11, porque se a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, a fim de que, justificados por sua graça, sejamos feitos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Efésios 1,7 diz, porque nele temos a redenção pelo seu sangue, que é a remissão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça. Então, riquezas espirituais, conduta transformada, seja diferente. Nós estamos, gente, chegando, se aproximando do dia final. Seja diferente. Quem te odeia, pague com bem. Quem fala de você, pague com silêncio. Pague com silêncio. Não revide, nem ligue. É a doença que nós temos que muda a nossa conduta, muda o nosso comportamento. Lute, brigue com você mesmo, como Paulo brigou lá em Romanos 7,24. Brigue com você mesmo. Seja mais sorridente e não enjoado. Seja carismático. Crente é luz, e uma luz acesa e não luz apagada. Bendito seja o Senhor. Seja calmo, seja educado, seja cortês. Seja cortês.